Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amados, curva a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Nós cremos no poder da oração. Acabamos de declarar: orai sem cessar, diz a palavra. Pai amado, Pai querido, Senhor, nos apresentamos diante de Ti, Pai. Senhor, eu apresento a minha vida a Ti, apresento a vida de cada pessoa que está aqui, de cada irmão, de cada família aqui representada. Senhor, eu venho pedir a Ti que toque em cada coração, que toda preocupação, que todo anseio, Deus, que venha a ser repreendido em nome de Jesus. Pai, que os corações estejam, Senhor, como terra fértil, Pai, para que Tua palavra, Senhor, quando cair, venha frutificar e florescer em nome de Jesus, Senhor. E que a hora que eles voltarem para as suas casas, eu profetizo em nome de Jesus, que não estará do jeito como eles deixaram, mas estará muito melhor, porque eles preferiram tomar a atitude de estar buscando o Senhor em primeiro lugar. E em nome de Jesus, que o Senhor mande teus anjos ministradores a alcançar, Senhor, cada lar, a alcançar, Senhor, cada família, Pai. E que teus filhos e filhas possam estar, Senhor, surpresos. E que a graça do Senhor transborde em cada lar. Pai, que não seja a mim, mas que seja o Senhor. E que eu venha sair de cena. E que o Senhor venha, Senhor, a falar através de mim. Porque de mim não tenho nada e nada sou. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É uma satisfação imensa estar aqui com os irmãos, na nossa casa, que é a nossa casa, né, amados? A nossa casa, a nossa segunda casa. E é maravilhoso estar na presença do Senhor, aqui em comunhão com os irmãos. Como é bom que os irmãos vivem em união, diz a palavra do Senhor, né? Aleluia. Antes de começar, a hora que nós estávamos em adoração, o Espírito Santo tocou em meu coração para falar 3 coisas. Primeiro, que eu não sei para quem é esta palavra, mas o Senhor diz: do jeito como você saiu da sua casa, você vai encontrar um ambiente diferente quando você voltar, porque você rendeu o seu coração a mim no momento da oração. No momento da oração, você rendeu. Você chegou aqui com o coração duro, com o coração fechado. Mas na hora da adoração, você se rendeu a mim, diz o Senhor. Então, o ambiente que você encontrou, você não encontrará mais, diz o Senhor. Outra palavra para alguém que encontra, pedindo ao Senhor, que para abrir uma porta melhor para ele de emprego. Pai, você orou pedindo: Deus, até quando? Eu queria que o Senhor arrumasse uma porta de emprego melhor para mim. E o Senhor diz: estou respondendo a tua oração. Essa semana o Senhor irá abrir portas, mais portas para aquele que pede. Porque pedir dar-se-vos-á, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E uma chave, amados, que o Espírito Santo diz: perdoa. Tem alguém que precisa do seu perdão. A família é algo sagrado. E muitas vezes, uma palavra dói muito. E às vezes a gente guarda aquilo. E o Espírito Santo diz: vocês não sabem o amanhã. O amanhã pertence a mim. Perdoa. Porque o seu perdão vai abrir aquilo que você mais precisa e mais pede. O perdão abre portas. O perdão abre portas físicas e principalmente espirituais. Então, prefira perdoar, mas ele não merece meu perdão. Não é questão de merecimento. É questão de ordem. O Espírito Santo diz: perdoa. Aleluia. Amados, antes de eu começar, eu gostaria de contar 2 testemunhos
bem rapidamente. Isso aconteceu já tem uns meses, uns 2 meses mais ou menos. A primeira foi... eu me mudei para Cuiabá em maio do ano passado. E desde então, nós deixamos a nossa casa em Várzea Grande, lá aproximadamente próximo do Trevo do Largato, né, pastor José? E até desde então, a gente tinha colocado para vender e nada. As pessoas iam lá, alugavam e nada, e a dívida ia acumulando. E eu orando, e as pessoas iam lá, nós gostamos da casa, vamos ficar com a casa. Aí passava 2 dias, ligava, não vou ficar porque minha esposa não gostou, porque meu marido não gostou. Depois sempre tinha algo. E aí eu orando, falei, Senhor, em nome de Jesus, que essa casa venha a ser vendida, Pai, eu não tenho condições de pagar toda essa dívida. E eu falei, Pai, o Senhor não quer que vende? Então, a estratégia é alugar. Eu não queria, mas se for o jeito, é o único jeito que eu tenho. Pelo menos consegue pagar o aluguel a qual nós estamos. E assim eu fiz desde maio até dezembro. No dia 30 de dezembro, nós colocamos a placa de alugas. Todos esses meses orando. No dia 30 de dezembro de manhã, dia 30 de dezembro à tarde, uma família mandou mensagem querendo ver a casa. No dia 31. E aí nós fomos no dia 31, mostramos a casa, tudo. E ela falou assim para mim, eu quero ficar com a casa. Eu falei, tá bom. Não, a gente vai alugar. Tá, aí foi para casa, eu falei, bom, vamos esperar, né? Porque todo mundo chega e fala, eu amei a casa, eu vou ficar com a casa, vou alugar a casa, chega no outro dia, não quero mais a casa. Aí você já falou, Senhor, está em tuas mãos. Nós não sabemos o dia de amanhã, o Senhor sabe, mas eu creio que quem sustenta nós é o Senhor. É o Senhor que sabe, o Senhor sabe que é o melhor para nós. Se não for para nós vendermos, essa família vai ficar com a casa para alugar. Quando foi no dia 31 de manhã, ela mandou mensagem, nós vamos ficar com a casa. E já mandou o Pix. E aí eu falei para ele, ela falou, olha, nós já vamos mudar dia 7. Eu falei, dia 7 nós não vamos estar, não vai dar tempo de mandar ligar a luz e a água, porque está em excesso. Ela falou, não tem problema. Nós damos um jeito, mas eu vou sair em viagem com meu esposo, nós não vou ter tempo de ir lá mandar religar. Ela falou, não tem problema, a gente dá um jeito. E assim foi. Eles mudaram no dia 5 para a honra e glória do Senhor. E para a honra e glória a casa está alugada. Glória a Deus. Essa foi uma. A segunda que no dia 2 de dezembro, dia 2 de janeiro, nós fizemos uma viagem, meu esposo. Essa viagem não estava nos nossos planos, mas estava no plano de Deus. Na rede social, eu tenho uma rede social, sigo um lugar lá, onde a gente foi, lá em Maragogi. E eu sigo esse lugar no Instagram, né? A cidade. E aí, toda vez eu olhava aquele lugar, eu falava, Senhor, eu não tenho dinheiro. Não sei como. O Senhor vai fazer, mas eu creio que se for da sua vontade, nós vamos viajar em nome de Jesus. Até o final desse ano, eu creio que se for da tua vontade, nós vamos. Eu não sei como, porque nós não temos dinheiro, nós não temos condição, mas o Senhor é Deus. E meu esposo está desempregado até então, e uma empresa de ônibus contratou ele para fazer essas diárias de transporte. Nessa diária, era uma diária de turismo, 15 dias em Maragogi. E aí, a primeira coisa que ele perguntou, eu posso levar minha esposa? Aí eles falaram, pode, mas a despesa dela é sua. Ainda tem lugar no ônibus. Tem 2 lugares, pode, mas a despesa dela é sua. Nós pagamos a sua despesa, a dela é sua. E aí ele não mandou mensagem para mim nem nada. Ele falou para mim, olha, consegui 15 dias e tal para Maragogi.
E aí, eu olhei para ele, estava esperando ele falar. Quando ele falou Maragogi, eu falei, glória a Deus. Aí ele falou, como que você sabe? Eu falei, não, eu não sei, mas quando você falou a palavra, desde mais ou menos do meio do ano, eu venho pedindo, profetizando, Senhor, eu profetizei em nome de Jesus. Não sei como, mas eu sirvo a Deus do impossível. Ele falou, então, tem uma coisa. Não é eles vão pagar toda a minha despesa, mas eu tenho que pagar a sua. E agora? Eu falei, eu creio que a bênção de Deus é completa. Cheguei lá na minha mãe, comentei com ela, comentei com meu pai e tudo. E aí meu pai falou, mas vocês têm dinheiro? Eu falei, não. E como que você vai sem dinheiro, menina? Eu falei, eu creio que Deus vai providenciar. Você acha que dinheiro cai do céu? Eu falei, eu acho. E ele riu. E aí nós fomos. No dia de embarcar, no dia 2, ele estava nos levando lá para a rodoviária, porque o nosso carro ia ficar lá na casa da minha mãe. Antes de desembarcar, ele falou para mim, me deu um dinheiro. Ele falou, toma, isso aqui é para você. Não sei por que eu estou te dando, mas eu estou te dando. Aí ele me deu R$600 em dinheiro. Toma, eu estou te dando. Não sei por que eu estou te dando, mas eu estou te dando. Falei, glória a Deus. Deus abençoe cada vez mais a vida do Senhor. E depois a minha mãe mandou mensagem que a minha tia tinha me depositado também, mandado um Pix na minha conta de mais R$500. E pergunta se eu precisasse de mais, podia falar. E eu creio assim, o cuidado que Deus tem com as nossas vidas. Ah, por que você está falando sobre isso, irmã? Porque você é especial? Não. Porque eu confio no Deus que eu sirvo. Eu falei, eu profetizei, Senhor, eu não sei como. Mas a tua palavra diz, profetiza. Na palavra de Ezequiel 37, o Espírito do Senhor mandou Ezequiel, o profeta, profetizar sobre aquele vale de ossos secos. O vale de ossos secos não é um cemitério que não tinha mais vida. E Ezequiel profetizou. E aquele vale de ossos se transformou em um exército. E para a honra e glória do Senhor, nós ficamos uns 15 dias lá. E voltamos para a honra e glória do Senhor. Deu tudo certo a viagem. Foi uma bênção em nome de Jesus. Eu disse às meninas da intercessão, nós temos que saber como nós pedimos ao Senhor. Eu não disse, Senhor, eu quero viajar de avião. Eu quero viajar assim. Não. Eu falei para o Senhor me levar, não sabia como. E o Senhor providenciou. Foram 3 dias de ida e 3 dias de volta. Eu não falei, Senhor, eu quero que o Senhor me leve de avião. Eu quero que o Senhor me leve de primeira classe. Não. Eu apenas pedi, Senhor, eu quero estar nesse lugar. E o Senhor me colocou lá. Glória a Deus. E aproveitando esse gancho da viagem, essa viagem foi uma viagem com 42 pessoas. De 42 pessoas, uma família era católica. Uma família somente. As outras famílias tinha família batista, tinha família assembleana, tinha cristã e entre outras igrejas evangélicas. E quando nós fomos, ninguém sabia. A única pessoa que sabia que era católica era a família da guia de turismo, que levou a família dela, que eu sabia que era católica, porque ela usava as coisas, né, da igreja dela e tudo, então a gente já sabia. A família levou caixa térmica, foram tomando a cerveja ao longo da viagem. E aí as outras famílias começaram também nesse mesmo ritmo. E, para minha surpresa, todas as outras eram famílias cristãs, ditas evangélicas. E uma delas me chamou a atenção, de todas elas. Lá eu tinha líder de mulheres, líder de homens, líder de crianças, líder de jovens, que faziam o seu papel dentro da casa de oração a qual eles pertenciam. E uma família que era de uma determinada igreja evangélica, ela disse para mim assim, eu a conheci, durante esses dias ela falou para mim, eu não sei porquê, mas eu gostei tanto de conversar com você,
nós conversamos pouco ao longo da ida, mas na estadia nós conversamos muito. As mulheres, assim, em comunhão, para estar fazendo as coisas, a gente conversou muito. E quando cada hora falava uma da sua posição, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? O Senhor me trouxe aqui por um propósito. Não foi à toa. E essa mulher em especial, ela era líder de mulheres do círculo de oração da igreja que ela frequentava. E ela falou para mim assim, eu estou cansada, eu quero viver. Eu estou há 15 anos na liderança de mulheres e jovens. Meu marido é líder de homens. Nós não temos vida. Eu olhei para ela. Ela falou para mim, você acredita que meu pastor falou que se eu usar maiô eu vou para o inferno? Aí eu olhei para ela. E o marido dela com uma caixinha térmica cheia de cerveja. Eu falei, não. Falei, mas você desculpa o que eu vou te falar? Não, pode falar. Você acha que vocês estão escondendo do pastor, mas e de Deus, que é o principal? Vocês acham que Deus não está vendo? Ela, mas eu peço perdão para Deus, Ele perdoa. Eu falei, amada, você disse que você é líder do círculo de oração, certo? Certo. Você é líder de mulheres lá no ministério a qual você vai, certo? Certo. Mas eu não sou feliz. Eu não tenho vida. Eu vou porque eu tenho que cumprir uma determinança que me deram. Porque eu tenho facilidade de fazer amizade. E aí eu comecei a conversar com ela. Conversar, levei minha Bíblia, a gente começou a... Eu li a palavra para ela e ela, conhecedora da palavra extrema, ela e o esposo dela, sabiam a palavra assim quase de cor, sabe? A hora que eu estava lá lendo, a hora que eu estava lendo a palavra, eles já falavam. Eu falei, vocês conhecem a palavra? E mesmo assim vocês estão vivendo nessa vida? Que tamanha cegueira a religião traz, eu falei para eles. Porque, me perdoem, irmãos, vocês estão vivendo uma religiosidade. E a religião mata. Vocês acabaram de falar para mim que vocês não têm vida. Não foi isso que vocês disseram? E aí ela começou a chorar. Nós, à noite, nos reuníamos quase todos os dias. Ela começou a chorar. Ela falava, eu não aguento mais. Eu já entreguei para o meu pastor umas 10 vezes, mas ele pega de novo falando, Deus mandou eu te dar, Deus mandou eu te dar. Falei, irmã, você percebe o tamanho da sua responsabilidade? Porque você é líder de mulheres, ou seja, as mulheres vão buscar oração para você e você com o coração desse jeito, com o coração doente. Ela disse que tinha que perdoar o genro, que ela não perdoava o genro, que não sei o quê, porque o genro fez mal para ela, para a filha dela. E assim, ela começou a falar tanta coisa que acontecia com ela, tudo que ela estava sofrendo. E a única coisa que eu falava para ela, perdoa. Perdoa. Mas ele não merece o perdão por tudo que ele fez. E eu falava, perdoa. E as pessoas começaram a excluir eles. Porque ela estava vestida como uma religiosa, não se comportava como uma. Ela estava vestida, ela tinha um capelão comprido, não pintava o cabelo nem nada. Ela usava sempre saia longa, ela sempre estava vestida religiosamente, mas não se comportava. O que saía da boca dela não eram palavras de vida, mas sim de morte. E aí ela falou, eu preciso convidar você para ir lá, dar uma palavra para as mulheres. Aí ela falou, só que minha pastora não vai deixar você ir, porque você pinta o cabelo. Aí eu falei, amém, irmã. Eu já ouvi isso também. Mas, assim, independente se eu pinto o cabelo, Jesus conhece o meu coração. E Ele me conhece. Ela falou, eu sei, eu sei. E, assim, resumindo, amados, quando nós ficamos com eles a viagem, porque os outros começaram a excluí-los. Cada grupo de famílias ficou com o seu grupo.
E eles ficaram excluídos. E começou o julgo. Ó, diz que é crente, mas do jeito que está. Ó, diz que é crente, mas do jeito que está. Todo mundo começou a julgá-los. E nós pegamos e ficamos com eles. Ela falou assim para mim, todo mundo excluiu nós. Só vocês que não. E você nem parece que é crente. Você nem parece que é crente. Todo mundo excluiu. Porque durante o dia eles agiam de uma forma e à noite eles colocavam louvor. Colocavam louvor, chamava para lá. E aí o marido dela falou, eu não vou participar não, que eu bebi hoje. São pessoas que eles mesmos confessaram que eles estão mortos espiritualmente. E por que eu dei esse testemunho? Porque a palavra que o Senhor colocou em meu coração, desde então e até de todos esses dias, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Nós sabemos que esse é o ano do poderoso avivamento. E eu ouvi outro dia uma pregação de um apóstolo e ele falava assim, nós não estamos mais numa batalha espiritual. Nós estamos na guerra já. Acabou a batalha, nós estamos na guerra. E você está dormindo? E tu que dormes? Amados, essas palavras é para a igreja, não é para o mundo. O mundo já dos malignos. Nós vemos aí tudo que está acontecendo. Essa festa pagã deste carnaval, mais uma vez, eles tentaram e eles colocaram Jesus como para humilhado, como derrotado, novamente, e exaltaram a Satanás, mais uma vez. Mais uma vez. E a igreja de Jesus faz o quê? Dorme. Dorme. A palavra do Senhor está se cumprindo. Rumores de guerras, enfermidades, terremotos e tudo mais está aqui na palavra do Senhor. A palavra do Senhor está se cumprindo. Os sinais estão aí. E a igreja está como? Dormindo. E aí eu convido os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor em Apocalipse 3. Apocalipse 3. Apocalipse 3, 20. Porque a igreja do Senhor hoje, ela está como a igreja de Laodiceia. A igreja do Senhor hoje está como a igreja de Laodiceia, que era uma igreja, segundo o apóstolo João em Apocalipse, que era uma igreja morna. Por que morna? Porque a água que corria lá não era uma água nem corria lá na região, não era uma água nem quente, nem fria, era morna. E o Senhor colocou uma parábola dizendo que nem fria e nem quente, morna, vomitaeis. Isso é para quem? Para quem não conhece a Jesus? Para quem só ouviu falar, não vive os propósitos de um ministério de Jesus? Não, essa palavra é para a igreja. Porque o Senhor me levou para aquela viagem para ver, testemunhar que a igreja dorme.
Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Mas não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim, quero refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio para que a aplique sobre teus olhos e enxergue. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Aleluia, Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Até aí, bispo. Como eu estava dizendo, a igreja do Senhor, essa igreja era a igreja de Laodiceia, a última igreja. E é a mesma igreja hoje. É a mesma. A igreja está morna. A igreja está... O Senhor está a ponto de vomitar. De tamanha a cegueira. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Eu fico... A hora que eu estava estudando mais a palavra, porque o Senhor veio falando comigo ao longo dessa semana, ao longo desse mês, sobre esta palavra, e eu vim estudando essa palavra, e eu me imaginei o Senhor na porta, batendo. E todo mundo, e aí as pessoas nem se dando conta de que o Senhor está à porta. Por quê? Porque muitos já estão tranquilos. Muitos não têm mais problemas. Muitos já têm prosperidade. Não tem problemas na família. Não tem problemas de saúde. Está tudo bem. Para que eu quero? Muitos. E não abrem a porta porque não estão ouvindo, nem parando para ouvir Jesus bater. E o pior... A cena que eu visualizei, Jesus batendo na igreja. Eu fiquei imaginando a igreja com a porta fechada e Jesus batendo. Jesus para fora da igreja. É assim que era descrito em Laodiceia. Jesus não fazia mais parte. Eles deixaram Jesus para fora. Porque o evangelho, porque tudo aquilo que era pregado não estava mais colocando Jesus como centro. E hoje é diferente. Muitas das igrejas, eles trabalham o evangelho da prosperidade. E é o foco de muitas igrejas hoje. Ah, amada, então não pode falar sobre prosperidade? Pode. Mas isso já é a consequência daquele que coloca o Senhor como prioridade na sua vida. Porque Jesus está batendo as portas para salvar, mas para salvar também, principalmente a igreja, a sua noiva. E muitos estão dormindo, e muitos estão como aquelas virgens, tolas, inertes. Jesus está esperando você abrir a porta, porque Ele está batendo. Por que as pessoas não estão ouvindo Jesus bater? Por que as pessoas não estão ouvindo Jesus bater? Por conta da cegueira espiritual, por conta da religiosidade, por conta do orgulho.
Eu já tenho uma posição na igreja, não preciso de mais nada. Eu sou fulano de tal, não preciso de mais nada. Eu tenho uma posição. Nós não somos nada. Infelizmente, amados, eu tenho que falar para vocês que nós não somos nada. Nós estamos numa condição a qual o Senhor nos colocou com maior responsabilidade. Não para o nosso vanglorio, mas que nós tenhamos a entender que cada dia mais nós temos que exaltar e adorar e bendizer o nome de Jesus. Cristo chama você a se arrepender, a perdoar, a quebrar o orgulho e a abrir a porta. Porque, amados, Jesus, nosso Deus, nosso Cristo, Ele não é com Satanás. Porque Satanás, você querendo ou não, ele arromba e faz uma reviravolta na sua vida. Você querendo ou não. Ah, eu não aceito. Mas a sua casa está vazia. Você não aceita, mas a casa está vazia. Ele, você querendo ou não, ele invade. Ele nem bate na porta, ele arromba. Já viu o ladrão bater na porta? Alguém já viu? Vou roubar a sua casa hoje, tá? Espera aí. Alguém viu o ladrão bater na porta? Não. A decisão é de abrir a porta. É minha, é sua, é nossa. Despertar. O que é despertar? Quando você acorda, você está despertando. É sair do sono, da inércia. Isso é despertar. Bispo, coloca para mim, por favor, Efésios 5,14. Efésios 5,14. Por isso se diz: desperta, tu que dormes. Levante-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Depende de quem? Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolo, mas de sábios. Amém? Depende de quem? De nós. Cristo está à porta. Ele está pronto para segurar na nossa mão, transformar a nossa vida. Mas assim como a pastora Adriana falou, a oração é orar e ação. Deus, abre a porta. Deus, abre a porta. O Senhor pode todas as coisas. Deus, abre a porta. O Senhor pode. Mas você não levanta da cadeira nem para fazer, nem para entregar um currículo. E a sua ação? Deus pode. Pode tudo. Mas você tem que despertar e ir fazer aquilo que cabe a você, cabe a mim, cabe a nós. E esse, por último, para fechar, Mateus 15:14. Aproveitando bem, deixando-os são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. E tomando a palavra, Pedro lhe diz: explica-nos essa parábola. Amém, bispo? Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. O que quer dizer isso, amado? Se eu não consigo me libertar espiritualmente, como que eu vou ajudar o meu irmão? Se eu não consigo enxergar um palmo aqui, ó. Se eu vivo nessa cegueira, nesse espaço meu de cego espiritual, de religioso, como que eu vou conseguir ajudar meu irmão? Um cego não consegue conduzir outro cego. Hoje Jesus está dizendo: estou à porta e bato. E você quer abrir? Você quer deixar de lado tudo isso? Examine-se a si mesmo. Examine a si mesmo. Examine você.
as suas atitudes. Quem sou eu? Quem somos nós para julgar um ao outro? Não. Nós estamos aqui para servir a Deus, honrá-lo, engrandecer o nome dEle, mas que nós possamos tirar toda esta religiosidade. A religião mata, a palavra vivifica. A palavra é vida. Muitos não usam de sabedoria. Peça ao Senhor sabedoria. Peça para que Ele abra seus olhos. Você não consegue porque você é fraco, porque você é pequeno. Nós somos pequenos, falhos e fracos. Peça ao Senhor, Senhor, me dê sabedoria. Abra meus olhos espirituais. Abra meus olhos e ouvidos, me dê sabedoria. Porque Ele vai te dar. Ele vai te dar sabedoria. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos ficassem em pé. Eu gostaria de chamar a irmã Sula.